Olá pessoal, muito prazer, aqui quem fala é Oliveira do Prisma Trade. Hoje é sexta-feira, dia 25 de 1 de 2019, já são quase 4 horas da tarde. Naturalmente não tem pregão, né? Afinal é feriado da cidade de São Paulo e a bolsa simplesmente não abriu hoje. Mas mesmo com o mercado fechado, a gente ali tranquilo, aproveitando o não feriado na nossa cidade, né? Ficou sabendo aí dessa informação que aconteceu, acho que se eu não me engano foi no começo da tarde, do rompimento de mais uma barragem da Vale, né? E junto a isso, também a gente começou a receber os e-mails e os contatos das pessoas que a gente conhece, que opera junto com a gente também, falando, né, que esperar da Vale segunda-feira, já entra vendido, como vai fazer e tal. No intraday aqui, as ADRs da Vale, negociada lá nos Estados Unidos, chegaram a cair mais de 10%, agora está dando uma recuada um pouco, que ela chegou a ter após um determinado período, né, do mercado ali local digerindo essa informação, né? Ninguém tem muita informação ao certo, né, de vítimas com morte, né, os prejuízos ali para a cidade, enfim, ainda não tem muitas informações, mas sabe que aconteceu mais uma, com perdão da palavra, mais uma cagada, né? E aí o que acontece? Aí as pessoas já começam a especular o que pode acontecer na segunda-feira. Na verdade, a gente nunca tem como prever, né, acertar. Isso aí são eventos que fogem do escopo da análise técnica, da análise fundamentalista, né? E aí alimenta também, inclusive, nestes momentos, aquela briga que é mais por parte do pessoal que é amadora, né, da superioridade da análise técnica ou da análise fundamentalista. Mas, na verdade, a gente sabe que quem é profissional, quem trabalha mesmo com isso, sabe que não existe isso de uma análise superior ou inferior a outra, né? O que existe na verdade é perfil e timing, enfim, uma série de características de acordo com o tamanho do bolso da cada pessoa, de acordo com o perfil de investimento. Mas olhando aqui para o gráfico das ações da Vale, que é aquele que o nosso objeto de estudo, né? Aquilo que a gente extrai valor ali nos nossos day trade, tanto com o mini índice, com o dólar, ações durante o pregão, tanto para day trade como para swing trade, posições, enfim. O que a gente pode tirar aqui daquilo que a gente tem hoje no gráfico da Vale e imaginar, né, um possível cenário para segunda-feira e talvez para os próximos dias. Lembrando, mais uma vez, que não há ainda muitas informações a respeito, né, da gravidade, da profundidade dos problemas que de repente esse rompimento de barragem pode trazer para a Vale. Mas vamos olhar aqui nas ações da Vale, vamos analisar, nesse caso, as ações da Vale. Olha só, o que temos aqui? Eu vou só desenhar uma forma bem simples, bem rápida aqui, para ilustrar aquilo que eu vou, dessa análise que a gente vai fazer para segunda-feira, né, e para os próximos dias, o que esperar do movimento da ação da Vale. Eu vou até deixar aqui para vocês um kart da análise que a gente fez de Ford e Astaurus, o lugar, né, a posição que as ações da Vale está hoje, a 56,15, né, na verdade, no pregão de ontem, quinta-feira, se assemelha muito com aquela análise que a gente chegou a fazer de Ford e Astaurus, tá? Não estou falando que vai acontecer aquela mesma queda, aquela mesma proporção, mas assim, o ponto, né, a análise é basicamente a mesma. Mas o que é importante eu mostrar para vocês é o seguinte, vamos lá. Todo mundo está careca de saber que o mercado, ele retrai e expande. Isso é uma característica de tendência de alta e isso daqui seria uma característica de tendência de baixa, correto? Outro ponto também que a gente sabe que a teoria nos diz é que nós temos a perna 1, a perna 2 e a perna 3. E que por definição, né, essa perna 3 ela é 100% do tamanho da onda 1. Então seria a mesma coisa de você pegar isso daqui, tá? E projetar, faz um recorte aqui e projeta essa mesma onda a partir do momento que começa a ter o retorno, né, ou começa a demonstrar um possível retorno aqui, formando uma onda 3, perfeito? Isso é o que a gente sabe de teoria. E se a gente for ver aqui alguns movimentos passados de Vale e for traçar o estudo ali de Fibonacci, a gente vai ver que ele obedece mais ou menos por aí, tá? Não é 100%, ele não é redondinho, né, não é nada fixo, mas na maioria das vezes, que é o que importa, ele respeita essa lógica, né, tanto de projeção como de retração, tá? Então vamos observar aqui. Quando a gente fez lá em abril de 2018
né, se a gente pegasse aqui o fundo deixado aqui por este candle em abril de 2018 e fizesse, né, essas marcações aqui, essa projeção de Fibonacci que se deu no dia 25/6, né, que seria um fundo aqui do dia 25/6 de 2018, ele teria dito pra gente, lógico que a gente não ia acertar o fundo aqui, né, ele teria passado alguns pregões aqui, ou sei lá, o rompimento aqui desse candle, e aí a gente ia testar, fazer uma projeção baseada no fundo deste candle aqui. O que ele diria pra gente lá, digamos aqui em, sei lá, no dia 29/6 de 2018? Que haveria uma grande probabilidade, tá? Segundo a ferramenta que temos, que muitos analistas, profissionais, amadores, uns de forma correta, outros de forma errada, utilizam, mas todos conhecem, é Fibonacci, a ferramenta de projeção de Fibonacci. E o que ele diria? Que 100% dessa perna, dessa possível perna 1, seria a partir do ponto que terminasse a perna 2, nos levaria ao patamar, né, a ação da Vale aqui sairia da casa dos R$ 48,87 e nos levaria aqui para R$ 60,47. E aí os dias foram se passando, ele chegou lá, pegou, enrolou e virou cair a partir desse momento. Se ele passasse, continuasse, ele teria outro ponto importante em 64,66 e 69,99 e por aí vai, né? Ele tem os níveis. Porém, o mais importante que a gente trabalha é sempre 100%, tá? É muito mais fácil, digamos assim, acertar aqui do que os 200%, por exemplo, tá? Mas enfim, esse seria o ponto. Então você pode ver que ele funciona, tá? Funcionou ali, funciona em diversos outros tempos, mas não vamos prolongar esse vídeo para não ficar muito chato e exaustivo. Mas ali, olhando agora para o que a gente tem da Vale, o que a gente pode imaginar dos próximos possíveis movimentos? Usando essa mesma ferramenta, só que agora, ao invés de projeção de Fibonacci, vamos usar a retração de Fibonacci. Vamos conectar esse topo com esse provável fundo, né, que a gente tem. Provável não, esse fundo mesmo, olha o tanto que o mercado subiu a partir desse ponto. O que a gente tem? A gente tem uma cotação na casa dos 56,15, trabalhando nessa zona que a gente sempre fala, que é a zona, e inclusive pode ver que da ferramenta de Fibonacci, a gente sempre mantém essas três linhas, porque é geralmente aqui que acontece os grandes enroscos, né? Às vezes consolida por muito tempo aqui, depois rompe e vai lá para cima, ou fica aqui, depois desce com tudo para baixo, enfim. Esse é um ponto, essa região, né, de 53,76 a 57,07 da Vale, que corresponde a 38,20 e 61,80 de Fibonacci, da retração de Fibonacci, por definição, por teoria e pelo que a gente valida ali na prática do dia a dia, uma região de bastante enrosco, né, uma região bastante complicada. E o que sugere, né, de como que é, pelo menos em teoria, a movimentação do mercado, né, que em tendência de alta ele faz isso, em tendência de baixa ele tende a desenhar e fazer isso? Pois bem, a gente fez agora, alguns minutos atrás, a projeção e aí você viu que ele surgiu, que ele fez uma perna, né, ele veio lá de trás, fez uma perna de expansão, uma perna de correção e depois ele repetiu ali o 100% aqui nesse patamar, né? Trazendo agora para este momento, essa mesma lógica, repare que agora ele vinha trabalhando acima das médias, né? Candles com uma determinada coloração, agora ele trabalhou por um certo período abaixo das médias. O que a gente tem agora de informação e de probabilidade, né, que aconteça com a Vale? Independentemente do desastre que acabou de acontecer, ou não. Lembrando que as ações da Vale ela vem numa certa derrocada desde outubro. E coincidentemente, a partir de outubro, nós tivemos aí um crescimento mais vigoroso das ações, né, que fazem parte do índice Bovespa. A maior parte das ações que fazem parte do índice Bovespa começaram a subir a partir desse momento. Ou seja, a Vale se descolou, vamos dizer assim, do movimento de grande parte do mercado. Por quê? Porque justamente o que tem grande impacto nas ações da Vale são as questões internacionais, são questões externas à economia do Brasil, principalmente a China, né? A Vale está muito ligada ao crescimento chinês, né? Então, quanto mais cresce China, quanto mais China demanda materiais da Vale, mais a Vale se valoriza. E se de repente surge aí
a probabilidade de um enfraquecimento, né, no crescimento da economia chinesa, isso acaba refletindo de uma forma mais forte nas ações da Vale. Então, pelo que a gente tem agora de formação da Vale, nós sabemos que ela está nesse ponto. E o que ela sugere? Exatamente o que sugeria Forte Taurus, que eu coloquei ali no card para vocês, de uma possível correção. E essa correção, pelo que a gente tem de teoria, pelo que a gente conhece da ferramenta de Fibonacci, ela é justamente o quê? 100% da perna 1. Então o que ela sugere? Independentemente de desastre grave ou não, independentemente do que for, o que a estrutura de preço nos fornece? Que após uma descida e um repique aqui na região dos 61,80% Fibonacci, existe a grande probabilidade do mesmo tamanho aqui dessa perna 1 se repetir aqui na onda 3, na perna 3. E na onde que isso nos levaria? Se essa formação for acontecer, né, a Vale desce, repica e repete a perna 1, a gente poderia simplesmente, deixa eu pegar aqui, simplesmente nós poderíamos fazer isso aqui, tá? E aí nos levaria na casa aqui dos 43,40 por volta desse patamar. Ou então você pode pegar aqui a ferramenta de projeção de Fibonacci e projetar essa possível queda, que nos levaria para 42,36. Esse seria o primeiro ponto mais provável de Vale vir parar. 42,36. Seria exatamente ali, na verdade, a repetição dessa perna 1. Tá ok? Então, lembrando, mais uma vez, vamos reforçar. Isso é um estudo de probabilidade. Isso é um estudo matemático. Baseado em quê? No que a gente conhece da teoria, da formação, de como funciona a estrutura do preço e quais são seus principais pontos quando essa estrutura se forma. Basicamente isso, tá? Não estamos falando que a Vale vai abrir em 42,36, que a Vale vai abrir aqui e vai derreter logo na segunda-feira, logo essa semana em 42,36, de forma alguma. Mas é provável, é muito provável, que a partir desse estopim, né, digamos assim, e baseado naquilo que a gente tem também de informação da China e por aí vai, que Vale nos próximos dias ela venha pouco a pouco cedendo até os 42,36. Isso é um estudo de probabilidade. Da mesma forma que a gente fez esse estudo de probabilidade em Forte Taurus, né? Quando ela estava ali trabalhando em R$ 7, R$ 8, a gente falou que ela podia chegar até uns 9 mais ou menos, e a partir desse ponto ela tinha grande probabilidade de soltar tudo, perder tudo e vir parar ali na casa dos R$ 5. Foi exatamente o que acabou acontecendo. Isso porque a gente segue essa teoria, a gente segue esse conhecimento da formação do mercado e entende, né, isso que é mais importante, e consegue meio que o que as pessoas chamam de prever, né? Então a gente consegue, digamos assim, prever a probabilidade maior dos preços reagirem nesses pontos, tá ok? Então é isso, muito obrigado, um forte abraço, até mais.